E é isso, estudante. Essa é a parte 2 do meu não tão breve resumo de fisiologia cardiovascular, voltado para a cirurgia cardíaca. Na aula passada, focamos na eletrofisiologia, geração dos potenciais de ação cardíacos. Nessa aula, vamos falar da parte mecânica, como é que ocorre o acoplamento, excitação, contração. Ou seja, como um potencial de ação vai gerar a contração do músculo cardíaco. Pelo que vimos anteriormente, a atividade mecânica do coração depende muito das concentrações iônicas de sódio, potássio e cálcio. Sem sódio, a fibra não é excitável, pois o potencial de ação de resposta rápida presente nas fibras do miocárdio de trabalho depende inteiramente do influxo de sódio durante a fase zero de despolarização. Já a repolarização da célula cardíaca independe do gradiente de sódio, mas é muito dependente da concentração de potássio no extracelular. Já o cálcio, como veremos daqui para frente, ele é essencial para a contração cardíaca. Redução na concentração de cálcio intracelular resulta em redução da força de contração e eventual parada cardíaca em diástole. Já o aumento do cálcio intracelular pode levar à parada cardíaca em sístole, em rigor. Quando a gente usa cardioplegia na cirurgia para parar o coração, por exemplo, a gente utiliza uma solução rica em potássio, que é para justamente hiperpolarizar a célula, de tal forma que ela pare em diástole, ou seja, a fibra para relaxada e isso não compromete a reserva intracelular de cálcio, permitindo que ele volte a bater assim que o clamp aórtico é liberado e as coronárias são reperfundidas. Esse resumo aqui a gente vai ver melhor a partir de agora. Nesse esquema aqui, dá para falar muita coisa sobre acoplamento, excitação e contração. Mesmo assim, o nosso foco é revisão, então eu vou falar resumidamente os efeitos finais do mecanismo. Para uma discussão detalhada, aí vocês podem consultar o livro de fisiologia da doutora Margarida Aires, por exemplo, que é um livro muito bom e muito detalhado nessa parte de acoplamento e excitação aqui. A gente precisa saber o seguinte: para a contração cardíaca, é o influxo de cálcio que manda. Existem duas principais fontes de cálcio que vão ativar o cardiomiócito. A primeira é o influxo de cálcio que acontece durante a fase de platô, onde a gente tem aquelas correntes de cálcio se contrabalanceando com a de potássio, lembra? Fase 2 lá. Eu falo isso na primeira aula. Voltem lá se precisar. Esse cálcio que está entrando na célula durante a fase de platô, ele adentra pelos canais de cálcio tipo L, como eu já falei, e também através dos túbulos T, que são invaginações do sarcolema para dentro do citoplasma. A segunda fonte de cálcio é o cálcio que está armazenado no retículo sarcoplasmático. Esse cálcio ele invade o meio intracelular através de canais de cálcio sensíveis a cálcio. Exatamente isso. Cálcio que entra via meio extracelular, via canais de cálcio tipo L, eleva a concentração de cálcio no meio intracelular e, em resposta, os canais de cálcio sensíveis a essa concentração aumentada de cálcio se abrem. Esses canais de cálcio são conhecidos como receptores de rianodina. Então, se em alguma literatura vocês ouvirem receptores de rianodina, você já sabe. São canais de cálcio no retículo sarcoplasmático sensíveis às concentrações elevadas de cálcio dentro do citoplasma. Esse influxo de cálcio proveniente do retículo sarcoplasmático é o que vai aumentar a concentração do cálcio em cerca de 100 vezes, saindo de 10 a menos 7 molar para 10 a menos 5 molar. E como veremos, é esse cálcio que é extremamente necessário para a contração muscular. Para a gente relembrar alguns tópicos aqui, aqui está um esquema da ultraestrutura do cardiomiócito. O sarcômero ele é uma união de proteínas tubulares, onde a actina e a miosina são as proteínas tubulares mais importantes, mas não são as únicas, como a gente vai ver. Esse grupo de miofibrilas está conectado ao sarcolema através de proteínas adesivas conhecidas como costâmeros. Cada sarcômero ele é limitado pelas linhas ou discos Z, que são essas linhas aqui, ó. Então, essa aqui, entre cada disco Z, existe um sarcômero. Aqui, outro sarcômero, aqui, outro sarcômero. Entre os discos Z, a gente tem faixas claras e escuras quando essa estrutura é vista no microscópio eletrônico. As faixas claras a gente chama de banda I, são essas daqui, e as faixas escuras a gente chama de banda A, que é essa daqui. Aqui no detalhe veremos melhor do que se tratam. Os filamentos finos, que são esses daqui, contêm actina, troponina e tropomiosina. Já os filamentos grossos, que são esses daqui, contêm a miosina. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, uma região de sobreposição entre filamentos finos e filamentos grossos. A região de filamentos grossos que não tem sobreposição a gente chama de banda H. No centro da banda H,
a gente tem a linha M. A gente vê que a banda A é a banda que engloba a miosina com ou sem sobreposição. Então veja, daqui para cá a gente tem dois filamentos de miosina e onde tem miosina a gente chama de banda A. Só que onde tem miosina tem uma região com sobreposição com filamentos finos e tem uma região livre dessa sobreposição. A região livre da sobreposição é a banda H e a banda A é só onde tem miosina. A banda I só contém filamentos finos sem sobreposição, que é as faixas claras quando a gente vê essa estrutura no microscópio eletrônico. Então, resumindo, a banda A só filamento fino, a banda A tem a miosina e a banda H é só a miosina sem sobreposição. Agora, uma molécula que, na minha opinião, é muito importante, só que ela é muito esquecida em livros básicos e que é fundamental para a contração muscular é a molécula de titina. A porção de titina na banda I ela é extensível, então ela vai funcionar como uma mola, sendo fundamental então nas características elásticas do sarcômero, regulando, portanto, seu estiramento durante o enchimento cardíaco e auxiliando o sarcômero a voltar ao seu tamanho no repouso durante a repolarização e relaxamento cardíacos. Aqui é o slide fundamental do acoplamento excitação-contração. Veja, na actina, aqui em preto, a gente tem os sítios ativos para a ligação da miosina. No repouso, o sítio ativo está encoberto pela molécula de tropomiosina. E a tropomiosina ela está ligada à molécula de troponina, que tem três subunidades: troponina I, troponina T e troponina C. A troponina C é o lugar para ligação do cálcio. Já a troponina I modula a afinidade do cálcio à troponina C, com um papel mais inibitório. Quando essa porção está ativada, ela faz o cálcio desligar da troponina C. Já a troponina T é a subunidade que vai se ligar à tropomiosina e a sua função depende da troponina C. Então, como é que funciona? Quando o cálcio se liga na troponina C, é bem simples, ó. C de cálcio, I de inibição, T de tropomiosina. Quando o cálcio se liga na troponina C, ocorre ligação da troponina T com a tropomiosina. Veja que antes estava o sítio inibitório, depois que o cálcio se ligou à troponina C, é a troponina T que está ligada à tropomiosina. Esse complexo cálcio-troponina-tropomiosina se desloca, exibindo o sítio ativo para a ligação da miosina com a actina. Essa é a fase de ativação muscular. Então, mais uma vez, quando ocorre aumento das concentrações de cálcio no intracelular, entrou via canais de cálcio tipo L, sensibilizou os receptores de reanodina e o retículo sarcoplasmático liberou uma quantidade absurda de cálcio reservado. Quando ocorre o aumento das concentrações de cálcio no intracelular, ocorre a interação cálcio-troponina, que desloca a tropomiosina e expõe sítios ativos da actina e vai permitir a ligação actina-miosina. A fosforilação da troponina I é o que aumenta a atividade da troponina com cálcio. E a gente vai ver como a gente pode aumentar essa fosforilação aí. Daí o seguinte, a cabeça da miosina ela tem atividade ATPase, ou seja, ela consegue degradar ATP. Então, é fundamental que haja reserva de ATP na célula. Por quê? Quando acontece a interação actina-miosina, o ATP é convertido pela cabeça da miosina em ADP e fosfato inorgânico. A energia liberada faz com que o complexo actina-miosina se mova, o que é chamado de ciclagem das pontes cruzadas. Isso, em última instância, é a contração muscular. A miosina ela vai se deslizando para a actina da mesma forma que acontece quando a gente está entrelaçando os dedos das mãos, por exemplo. Isso é a contração. Visualmente falando, é um encurtamento do sarcômero. Após esse movimento, o sítio ativo para ATP está disponível novamente, de forma que a ausência do ATP ali desfaz a interação actina-miosina, até que um novo ATP apareça e reinicie o ciclo. Então veja aqui que após a conversão do ATP em ADP, após o deslizamento, a ciclagem das pontes cruzadas, a troponina C perde afinidade para o cálcio porque já não temos mais energia ali. Então a remoção do cálcio da troponina C faz com que perca a afinidade da troponina T com a tropomiosina, o que leva o retorno da tropomiosina à sua posição inicial, cobrindo os sítios ativos. E isso é o que acaba inibindo a ligação actina-miosina. Vamos voltar lá naquele slide então. A gente já viu que o cálcio ele é realmente importante para a contração. Então, durante a fase de platô, quando está ocorrendo o influxo do cálcio, a condutância do canal está relacionada diretamente com os níveis, sabe de quem?
de AMP cíclico. Quanto mais AMP cíclico tem no citoplasma, maior é a condutância desse canal para o cálcio. Além disso, a condutância do cálcio também tem relação com a pKa, que é uma proteína oquinase ativada por AMP cíclico, que é essa aqui. Logo, pessoal, neurotransmissores que aumentem o nível de AMP cíclico acabam elevando a condutância para o cálcio, então mais cálcio adentra a célula. Os principais neurotransmissores que fazem isso são as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Uma vez que as catecolaminas se ligam no receptor beta-adrenérgico, ela ativa esse receptor. E o receptor beta está ligado à proteína GS, S de estimulatória do inglês. A proteína GS aumenta a atividade dessa enzima chamada adenilato ciclase, que faz a conversão do ATP em AMP cíclico. Por outro lado, por exemplo, a ligação da acetilcolina, neurotransmissor do sistema parasimpático. A acetilcolina ela se liga ao seu receptor muscarínico, que está ligado diretamente à proteína G inibitória. E a proteína G inibitória, ao contrário da GS, ela inibe a conversão de ATP para AMP cíclico, porque ela inibe a adenilato ciclase. Por isso, o estímulo parasimpático na fibra cardíaca tem efeito antagônico ao sistema simpático. Uma outra molécula importante que não está mostrada aqui, por exemplo, é a fosfodiesterase. A fosfodiesterase é uma enzima que hidrolisa o AMP cíclico. O estímulo da fosfodiesterase ou o bloqueio da fosfodiesterase tem importância no controle do inotropismo cardíaco, como a gente vai ver lá na frente. Então vamos lá, a pKa, que é aquela proteína oquinase dependente de AMP cíclico, ela também tem um efeito tardio após a contração. Por quê? A pKa ela fosforila essa proteína chamada fosfolambana. A fosfolambana ela é uma inibidora natural da cerca. A cerca é uma bomba de cálcio que reside na membrana do retículo sarcoplasmático. A fosfolambana inibe a cerca. Quando a pKa fosforila a fosfolambana, ela se desloca e deixa de inibir a cerca. E o que a cerca faz? Ela faz captação do cálcio intracelular para dentro do retículo sarcoplasmático. Ou seja, ela diminui as concentrações de cálcio do intra, porque ela puxa cálcio para dentro do retículo. E isso é importante porque acaba acelerando a reciclagem de cálcio no retículo sarcoplasmático para que ele esteja rapidamente disponível quando houver o próximo estímulo, aumentando então a taxa de resposta do cardiomiócito. Se não fosse a cerca, a reciclagem do cálcio seria muito lenta. E não adianta o cálcio ficar livre aqui. Uma vez que já ocorreu a contração, o cálcio está solto. Então o ideal é que ele seja recaptado pelo retículo para ser liberado de novo quando houver um novo estímulo. Então aí que reside a importância do AMP cíclico e da pKa, porque a pKa vai fosforilar a fosfolambana, que vai deixar de inibir a cerca, ou seja, aumenta a atividade da cerca em última análise. Aqui no alto, a gente tem mais dois integrantes importantes dessa resposta, que é a bomba de sódio e potássio e o trocador cálcio-sódio. Vamos lembrar que o sódio ele tem um gradiente eletroquímico muito favorável à sua entrada na célula. Então o sódio é mais concentrado fora e ele quer entrar na célula porque ele é menos concentrado aqui. Então, reduzir a concentração de sódio fora ou aumentar a concentração de sódio dentro diminui esse gradiente eletroquímico. Então, pensa o seguinte, o trocador de sódio e cálcio, o que ele faz? Ele pega 3 sódio de fora para dentro, então ele aproveita o gradiente eletroquímico para poder expulsar um íon cálcio. À medida que eu reduzir o gradiente eletroquímico de translocação do sódio, eu estou reduzindo a eficiência desse trocador e acaba sobrando cálcio no meio intracelular. Então, é aí que entra a bomba de sódio e potássio. Lembra o que a bomba faz? Ela pega 2 potássio de fora, põe para dentro e pega 3 átomos de sódio e põe para fora. Uma vez que eu inibo a atividade da bomba de sódio e potássio, está sobrando sódio no intra e isso diminui o gradiente de translocação do sódio. Ao diminuir o gradiente de translocação do sódio, de forma indireta, o trocador sódio-cálcio tem sua eficiência reduzida, o que faz com que sobre cálcio no intracelular. Então é assim, por exemplo, que funcionam os glicosídeos cardíacos, digoxina, deslanosídeo. A gente diz que eles têm efeito inotrópico positivo de uma forma indireta, porque eles inibem a atividade da bomba de sódio e potássio, o que em última instância faz sobrar cálcio na célula, e a gente sabe que cálcio é importante para a contração. Bem, a gente viu como o íon cálcio tem importância fundamental, mas o ATP ele também é essencial, pois sem ele
não há energia para ocorrer a ciclagem das pontes cruzadas. Então é um mecanismo inteiramente dependente de ATP. No coração, o ATP ele é gerado por oxidação de açúcares e de ácidos graxos via ciclo de Krebs. Os ácidos graxos, a que me refiro, são em sua maioria acetato, que pode ser obtido tanto da glicose por glicólise anaeróbica, como também da beta-oxidação dos ácidos graxos. Em condições fisiológicas, 60% da energia do coração vem dos ácidos graxos, 35 a 40% vem dos açúcares e o resto vem de outras fontes menos importantes. Agora, na falta de oxigênio, o músculo ele começa a fazer glicogenólise, converter glicogênio em glicose. E isso acontece por metabolismo anaeróbico. Outro mecanismo para gerar energia é através da hidrólise da fosfocreatina. A fosfocreatina, basicamente, é creatina ligada a uma molécula de ATP. E a hidrólise da fosfocreatina é conseguida pela enzima creatinofosfoquinase, também conhecida como CPK. A isoforma cardíaca da CPK é a que a gente chama CPK-MB ou CKMB. E vocês devem lembrar que a presença de CKMB no meio extracelular pode se relacionar com o grau de lesão miocárdica. O estoque de ATP gerado por esse mecanismo ele é suficiente para cobrir as necessidades metabólicas da célula por apenas alguns segundos, para vocês terem ideia do poder devastador que é a isquemia cardíaca. Outro problema da isquemia é que essa fase de glicogenólise anaeróbica ela gera lactato, né? Ela aumenta a produção de ácido lático, o que vai acabar gerando acidose intracelular. A acidose não só reduz a afinidade do cálcio à troponina C, como também reduz o número de pontes cruzadas que são formadas e também interfere na eficiência do acoplamento dos miofilamentos contráteis. Ou seja, no fim das contas, vai reduzir a força de contração por unidade de ATP consumido. Logo, o resultado da isquemia é redução da força contrátil e da eficiência energética. O consumo de ATP sem reposição acaba interferindo também nas bombas dependentes de ATP, principalmente a sódio e potássio ATPase. O que acontece é o seguinte, o acúmulo de sódio no intracelular a longo prazo vai gerar degeneração hidrópica da célula e isso resulta em necrose celular. Então é assim que acontece a morte celular cardíaca quando tem isquemia prolongada. Bem pessoal, acabou a bioquímica aqui. Agora a gente já entende os mecanismos de geração de impulso elétrico e a contração miocárdica no nível celular. Vamos passar a estudar agora os efeitos disso no macro, ou seja, o que a gente pode ver, o que a gente pode medir. Esse aqui é o famoso diagrama de Wiggers, e nele podemos estudar a contração cardíaca e os gradientes de pressão e volume envolvidos. Ou seja, vamos estudar o coração como bomba mecânica propriamente dita. Aqui estamos vendo as curvas de pressão e volume para o coração esquerdo, veja aqui os valores. Para as câmaras direitas, as curvas têm o mesmo formato, mas com outros valores de pressão e volume, né, bem menores. Vamos começar a estudar a partir desse ponto aqui, que é a fase de relaxamento isovolumétrico. Pensa bem, o ventrículo acabou de esvaziar, veja que o volume aqui se reduziu a fase inicial, ele acabou de se esvaziar e a pressão do ventrículo está caindo. Quando ela cai abaixo de 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão da raiz da aorta, a válvula aórtica se fecha. Ela só abre se o gradiente ventricular é maior. E ao mesmo tempo que essa válvula aórtica se fecha, a válvula mitral está fechada da contração anterior. Então o coração ele não recebe mais sangue aqui. Então ele está relaxando de forma isovolumétrica. A pressão ventricular está caindo. E uma vez que a pressão se torna menor do que a pressão atrial esquerda, ou seja, ali em torno de 6 milímetros de mercúrio, a mitral vai se abrir, porque agora a pressão do átrio é maior do que a pressão ventricular. Quando a mitral acontece, ocorre o que a gente chama de fase de enchimento rápido. Né? O sangue que estava acumulado ali no átrio escoa para o ventrículo. Bem, é aqui, nessa fase, que se inicia o ciclo cardíaco propriamente dito. Né? Primeiro ocorre excitação atrial, que a gente vê aqui representado pela onda P, e após a excitação vem a contração atrial. Se a gente olhar essa curva cinza aqui, que é a curva de pressão atrial, após a onda P, vem a onda Azinho, que é a onda de contração atrial. Com a sístole atrial, um pouco mais de volume é impelido para dentro do ventrículo. Nos corações normais, a sístole atrial no repouso contribui muito pouco, porque a maior parte do ventrículo vai se encher, como a gente viu aqui, de forma passiva. É só a válvula mitral abrir que o ventrículo, 80% dele vai ser enchido por ali. Já em estados de frequências elevadas, com a redução do tempo de diástole ventricular, a contração atrial pode contribuir
com até 20 a 25% do volume ventricular. Isso é bem importante nos casos, por exemplo, de pacientes com fibrilação atrial. Durante o repouso, geralmente o paciente está assintomático, mas durante frequências ventriculares mais altas, a presença da FA faz com que o átrio não mais contribua com o enchimento ventricular, porque não há uma sístole atrial organizada. Dessa forma, o enchimento e a sístole ventricular estariam prejudicados e o paciente começa a se tornar sintomático, né, com dispneia e outros sintomas associados a baixo débito. Então, essa fase aqui de contração atrial, ela num indivíduo normal ela pode não ser tão relevante, mas naqueles indivíduos mais doentes ela tem uma certa importância. Bem, vamos lá, vamos continuar aqui no ciclo. Após a sístole atrial, o estímulo elétrico chegou no ventrículo, complexo QRS. Então o miocárdio vai começar a se contrair em resposta a esse estímulo. Então, primeiro, existe a elevação da pressão ventricular, que rapidamente supera a pressão atrial, então rapidamente fecha a válvula mitral. Veja que aqui está mostrando aqui, ó, é nesse ponto aqui em que a pressão ventricular supera a pressão atrial que fecha a válvula mitral. E uma vez que a válvula aórtica está fechada, existe um tempo onde ocorre aumento da pressão ventricular sem que a válvula aórtica se abra. Esse momento é conhecido como fase de contração isovolumétrica. Então vê que aqui, ó, não existe variação de volume, porque as duas válvulas são fechadas, então o ventrículo só está aumentando a sua pressão, mas uma vez que a pressão supera a pressão da raiz da aorta, a válvula aórtica se abre e vem a fase de ejeção, que vai expelir o sangue do ventrículo na raiz da aorta. A pressão máxima na raiz da aorta ocorre durante mais ou menos metade do pico de ejeção ventricular. Então, e essa pressão a gente dá o nome de pressão sistólica, que nos indivíduos normais é de cerca de 120 milímetros de mercúrio. E após a ejeção ocorre a fase de repolarização ventricular, o que vai resultar em relaxamento ventricular. A pressão do ventrículo cai subitamente e o ciclo recomeça. Esse aqui é o diagrama conhecido como alça pressão-volume para o ventrículo esquerdo. Notem que durante o enchimento ventricular, que é essa fase de A para B aqui, o ventrículo ele ganha em média cerca de 70, 80 ml, só que sem alterar os seus valores de pressão basicamente. Então essa linha ela é quase horizontal aqui, ó. A isso a gente chama de complacência ventricular, que é a capacidade de acomodar volumes sem alterar significativamente a pressão. De B para C ocorre um aumento súbito da pressão, mas sem alterar o volume. Veja que eu estou na mesma vertical aqui. Agora, após a válvula aórtica se abrir, a elevação de pressão segue ocorrendo até um pico máximo, enquanto o volume ele é ao mesmo tempo em que o ventrículo se esvazia e vem o relaxamento. Nesse ciclo aqui, por exemplo, o volume diastólico final do ventrículo foi 135 ml e o volume sistólico final foi de 65. Ou seja, esses 70 ml que ele ganhou, ele expeliu. Então, esses 70 ml representam o volume ejetado sistólico, que é uma fração de 51% do volume diastólico final. É assim que a gente calcula, portanto, a fração de ejeção, né? Nos indivíduos normais, de 50% a 70% na média. Bem, quando o ventrículo ele recebe o volume de sangue proveniente dos átrios, a sua parede se distende para acomodar esse volume. O grau de tensão na parede ventricular no fim da diástole é conhecido como pré-carga. Esse conceito de pré-carga ele nos passa a ideia do retorno venoso ao ventrículo. Quanto maior o retorno, maior a pré-carga, pois mais se distende o ventrículo. Quando estamos falando de ventrículo esquerdo, a gente chama a pressão diastólica final de PD2 do ventrículo esquerdo, que é um conceito bastante recorrente em cardiologia. De forma análoga, chamamos de pós-carga a carga pressórica contra a qual o ventrículo deve ejetar o sangue. Isso reflete a impedância do sistema vascular. Quanto maior a resistência vascular, maior é o grau de pós-carga que esse ventrículo está submetido. No ventrículo esquerdo, por exemplo, a pós-carga é a pressão na raiz da aorta, né? Fica evidente que a força de contração contra uma pressão diastólica de 80 não é a mesma que uma pressão diastólica de 120. Né? Então a pós-carga ela varia justamente com essa pressão da aorta ou da pulmonar, se a gente estiver falando de ventrículo direito. Logo, podemos dizer que o volume sistólico depende de três fatores básicos. Um é a pré-carga, que é o grau de estiramento das fibras na diástole, e isso é intrínseco ao coração. O outro é extrínseco ao coração, que é a contratilidade miocárdica, que depende em parte do estímulo simpático. E em terceiro lugar, é um fator puramente mecânico, depende da resistência hidráulica contra a qual se deve ejetar o sangue, ou seja, pós-carga. Então aqui a gente vê um esquema, o retorno venoso para o átrio direito ou para o átrio esquerdo, chegando aos ventrículos, né? O ventrículo acaba se distendendo para acomodar esse sangue que está chegando. Esse grau de distensão é o que a gente chama de pré-carga. E na hora que o ventrículo vai se contrair,
ele precisa superar a pressão na raiz da pulmonar e na raiz da aorta. Então, essa pressão que a gente chama de pós-carga. Uma das maiores descobertas no estudo da contratilidade miocárdica foi feita por Starling em 1910. Ele observou que, quanto maior o enchimento ventricular, maior é o volume de sangue ejetado na sístole. Essa é a famosa lei do coração, ou lei de Franklin-Starling, ou ainda lei do coração de Starling. Em outras palavras, o coração ele é capaz de aumentar o seu débito e a sua força de contração em função do aumento do retorno venoso. O mecanismo de Starling é conhecido como efeito Lattice. O estiramento do miócito reduz a distância entre os miofilamentos, aumentando assim a formação das pontes cruzadas de actina e miosina, sem haver necessariamente alteração de gradiente de cálcio. É um efeito puramente mecânico. Esse efeito Lattice parece depender grandemente da titina, que é aquela proteína que eu falei que os livros básicos esquecem de mencionar, porque é lá que está depositada as propriedades elásticas do sarcômero. Então, em resumo, a gente pode dizer que a lei de Starling diz que tudo que entra sai. Já o efeito Unwrap é outra aplicação do efeito Lattice, porém para pós-carga. Quando existe um aumento súbito na resistência vascular, para superar a pós-carga, ele é capaz de aumentar a força de contração. Isso é essencial que aconteça, pois caso contrário a gente teria uma sístole em que a pressão ventricular não supera a pressão arterial à sua frente, não abrindo as válvulas semilunares. Então a gente teria um ciclo de contração sem volume ejetado. Eu nem preciso falar que isso é bem grave, né? Então, o efeito Unwrap ele pode ser resumido em: se está mais apertado na frente, tem que empurrar com mais força. Bem, pessoal, essa parte também foi bem densa, devido ao resumo de bioquímica no começo e tudo, mas que foi essencial para o estudo da contração cardíaca. A parte de mecânica propriamente dita foi bem mais tranquila. Eu encerro aqui a parte 2 dessa revisão, e na parte 3, que vai ser a última, veremos a parte de hemodinâmica, fundamental para o cirurgião cardíaco. Beleza? Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não deixe de apoiá-lo ali embaixo. Nos vemos na parte 3. Até mais!